everyone! Aqui é a Paty da Talkers e hoje eu vim falar sobre um assunto que muita gente gosta e, mais do que gosta, sonha em fazer isso, tá planejando fazer isso, que é viajar. E a minha dica de hoje, as minhas dicas de hoje são relacionadas ao bolso. Eu sei que todo mundo gosta de viajar, sonha em viajar, como eu já falei antes, mas que muitas vezes pesa no orçamento. E por isso as minhas dicas hoje são para quem quer economizar até 50% de uma viagem tradicional. E por que eu tô falando isso? Porque eu vou falar de como você pode viajar por conta própria, sem depender de uma agência, sem depender de alguma pessoa que cobra um valor pra você para planejar essa viagem. Então vamos aos primeiros tópicos. O primeiro tópico é passagem aérea, Pra gente viajar, falando especificamente fora do país, você precisa comprar uma passagem aérea. E para você economizar, você tem que ligar o alerta de voos. Você pode fazer isso no Google mesmo, no Google Flights. Você pode acessar, colocar as datas possíveis da sua viagem e começar a monitorar os preços a partir daí. E esse Google Flights, ele vai te mostrar todas as companhias aéreas que voam para aquele destino, ou seja, você não fica refém apenas de uma empresa ou de outra. A partir disso, você vai monitorando os preços e quando baixar, você pode comprar direto com a companhia aérea sem problema. E aí, se você está se perguntando, muitas vezes as pessoas ficam com medo, mas e se eu precisar mudar? Ou se der algum problema, o que acontece? Eu tive essa experiência agora, com a pandemia. Eu ia viajar para a Itália em 2020 e com o surgimento do Covid, a viagem foi adiada. A gente tinha remarcado a passagem para 2021. 2021 também não deu certo, foi para 2022 e eu fiz tudo sozinha. Entrei em contato com a empresa, emitir os vouchers, emitir a nova passagem, tudo se resolve muito fácil pelos call centers ou por e-mail. Então fica tranquilo que a economia vale a pena e se você tiver que mudar alguma coisa, vai dar um trabalhinho, vai. Mas vai ser uma questão de 1 hora, 1 hora e meia, você vai resolver e vai economizar e muito. O segundo tópico, que daí também tem muito a ver com economizar, tem a ver com a locomoção. Como é que você vai se locomover no país que você vai estar? Grandes cidades, e a maioria das cidades da Europa, agora falando especificamente das minhas últimas 2 viagens, que foi Estados Unidos e Itália. Lá, metrô por toda parte, na Itália, em Portugal também, então você não precisa depender de táxi, de Uber, não precisa alugar um carro, você simplesmente compra um day pass, um passe de dia todo de metrô. Tava em torno de 6 euros um passe de dia todo de metrô nas cidades como Roma e Milão, que são cidades mais caras. Em Nápoles, por exemplo, esse valor era ainda menor. Ou se você gosta de caminhar e não quer depender de metrô para ir para todo lado, você pode comprar o ticket de ida e volta do lugar que você vai estar hospedado, que a gente já vai chegar nesse assunto. E aí você vai economizar bastante, porque imagine que você vai gastar R$1,50 num ticket de uma single trip, de uma viagem só de ida para algum lugar. Então vamos a um exemplo real. Estávamos em Roma, em um bairro mais residencial, porque era super mais acessível, eu já vou chegar nesse assunto, já comentei. Para ir até a frente do Coliseu, R$1,50. Então estávamos em 3 pessoas, faz a conta que vai dar R$4,50, isso aí, R$4,50 por 3 pessoas. E se você tivesse que pegar um táxi ou um Uber, você iria gastar no mínimo uns 25, 30 euros para fazer esse mesmo trajeto. Então, a locomoção dentro das cidades é super importante porque representa um orçamento que você pode ou gastar muito acima do que você planejou ou gastar muito menos do que você imaginou. E aí agora saindo dessa experiência da Europa que tem metrô por toda parte, a gente vai para um lugar que não tem transporte público muito bom, que é Estados Unidos. Não tô falando de cidades como Nova York ou Los Angeles, que tem várias linhas de metrô. Fomos para Miami, na Flórida, para fazer o circuito, nas cidades de Miami, para visitar Orlando, Key West e outras cidades de interesse. Você não encontra transporte público ou os ônibus são muito caros e muito demorados. Então, uma dica é um aplicativo que se chama Turo.com. Esse aplicativo é como se fosse um Airbnb em que você aluga um carro diretamente de uma pessoa física, ou seja, você não depende de uma empresa para isso. E os valores chegam a ser 80% a menos do que um carro por uma dessas agências de locadora de carros conhecidas por nós.
Agora, falando sobre acomodação, que eu já dei uma previnha antes, né? A gente sabe que se hospedar em hotéis numa viagem é o sonho de todo mundo, né? Mas, para pra pensar comigo, né? Você quer viajar, mas tá com orçamento curto, né? E você quer muito ir pra fora do país e não se importa com esse luxo todo do hotel. Você pode ficar em albergues ou até mesmo em Airbnbs, que é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Todas as minhas últimas viagens foram em Airbnbs e a economia é, assim, sem comentários. Eu vou falar pra vocês os preços de alguns dos lugares que eu fiquei e vocês vão ver alguns desses lugares através das fotos, que são reais, e você vai entender do que eu tô falando em termos financeiros. Para você ter uma ideia, um hotel em cidades como Roma ou Miami ficam em torno de 1.500 a diária. Isso um hotel simplesinho, assim, sem nem café da manhã incluso. Enquanto um Airbnb muito bom fica em torno de 250 a 350 reais. Com localização privilegiada, alguns locais inclusive oferecem um café da manhã, limpeza, banheiro privado. E aí vem na sequência outra dica de economia, que é a cozinha. Eu sei que ninguém vai querer viajar para ficar cozinhando, né, e fazendo um monte de comidas. Mas se você for passar vários dias fora, 15, 20 dias, e você for tomar café da manhã todos os dias, almoçar todos os dias e jantar todos os dias fora, você vai acabar pesando bastante o seu orçamento. Então uma dica é alugar um Airbnb que tenha uma cozinha para você pelo menos fazer uma ou duas refeições em casa, né? E é legal porque você vai no mercado local, você vai poder comer coisas diferentes mesmo em casa e aí deixar para fazer uma refeição por dia fora. E assim, como eu já falei, né, vai pesar muito menos no bolso. E falando dos Airbnbs, né, você logo mais vai ver as fotos reais do que eu tô falando, você tem que pesquisar. Eu vou deixar também os links dos Airbnbs que eu aluguei, se você quiser utilizar o mesmo roteiro, mas pesquise bastante, olhe a localização, né, dica número 1, fica perto do metrô, ótimo, né, no caso da Europa. É ali que você vai alugar porque você vai caminhar 150, 200 metros e já vai estar numa estação de metrô, mesmo que não seja tão perto do centro. Mas se você encontrar opções que sejam próximas do centro, que você pode ir caminhando, né, e for um valor acessível, uma limpeza legal, boas avaliações, vale muito a pena também. Outra dica de economia, agora falando especificamente da Itália. A Itália tem fontes de água potável por todas as cidades, em todo lugar. Parece uma coisa boba, mas se você for viajar num período que é calor e você vai ir comprando água, você vai gastar facilmente 10 euros por dia só em água. E se você for converter, vai dar mais de 60 reais. Então, leva uma garrafinha vazia e aproveite e encha a sua garrafa de água em todas as fontes que você encontrar. Você vai se manter hidratado, saúde em dia, e vai economizar bastante na viagem, né? Porque faz a conta, se você ficar 10 dias, 100 euros, 600 reais lá que vai pesar no final do orçamento. E outra dica que é muito válida também é que muitos países têm o primeiro domingo do mês ou o último domingo do mês com todos os museus grátis. Então, quando você for programar sua viagem, pesquisa qual é o país que você vai, qual que é a regra vigente, e aí aproveita para organizar essas programações pagas nesses dias que você não vai ter esse custo adicional e também isso vai ajudar bastante nesse valor todo que você vai gastar no final. E se for o caso, né, de você ir em atrações pagas, e aí eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, o Coliseu, né? Não tem como ir para Roma sem entrar no Coliseu. E no último domingo do mês a fila vai ser gigantesca, talvez você vai perder o domingo todo na fila. É comprar o ingresso diretamente do site oficial da atração turística. Então não comprar, por exemplo, de sites de turismo que vendem um ingresso. Por quê? Fiz a pesquisa e é comprovado. O ingresso do Coliseu custa 15 euros. Se você comprasse esse ingresso diretamente do site, você ia pagar 15 euros. Se você fosse comprar de sites que já compraram o ingresso oficial, né, e estão revendendo, você ia pagar 30 euros, ou seja, o dobro. E isso vale para todas as atrações, inclusive para trens, né, que é outro assunto que eu ia falar. A Europa toda é ligada por trens de alta velocidade. E esses trens, eles têm promoções muito legais. Então, trechos como Roma a Nápoles por R$ 9,90 por pessoa. Trechos de Milão para Veneza, que são quase 3 horas e meia de viagem, por 15 euros. Só que isso tudo direto do site.
A gente usou muito o site da Ítalo, que é um trem de alta velocidade com baixo custo e uma qualidade excepcional. E às vezes você encontra, inclusive, ofertas na primeira classe. Então você paga R$ 9,90 e viaja de primeira classe. Então você tem mais conforto, mais espaço, bebida e uma comidinha durante esse trecho. E se você fosse comprar essa mesma passagem de trem por uma agência de viagem, eles colocam 50% a 100% a mais do valor que você encontraria no site oficial. Então, é muito importante você saber o idioma, né, para conseguir pesquisar direto na fonte e, consequentemente, economizar bastante. E ainda sobre as atrações, né, existem atrações que não são tão turísticas ou que as pessoas que fazem esses passeios cobram muito. Um exemplo que eu vou dar para vocês dos Estados Unidos é Key West. Key West, como você pode ver aqui no mapa, fica localizado no finalzinho da Flórida. É uma cidade maravilhosa, conhecida porque lá dá pra ver Cuba, né? Tem toda uma história da colonização. Então é um lugar que não é tão turístico, mas o turismo que tem pra lá custa muito dinheiro. Quando a gente viajou para os Estados Unidos, como nós estávamos de carro, a gente foi de carro até esse ponto, mas por curiosidade eu pesquisei para falar para vocês os custos dessa viagem. Se fosse por uma agência, seria mais ou menos de 100 a 200 dólares por pessoa. E o nosso custo foi simplesmente o combustível, que somando e dividindo por 2 pessoas, deu em torno de R$50 por pessoa, menos de 10 dólares. Outra dica, né, agora falando da Itália, do outro lado do mundo, você já deve ter ouvido falar sobre a Torre de Pisa, você já deve ter ouvido falar sobre a cidade de San Gimignano, né? São cidades muito lindas e próximas geograficamente, a mesma coisa. Existem vários bate-volta de Florença para Pisa, de Florença para San Gimignano, e esses passeios, pasmem, custam de 100 a 150 euros. E se você tiver com um carro por lá, você pode alugar e fazer todos esses passeios de carro, conhecendo novas cidades e gastando menos de R$100 por pessoa. Então, com certeza, se você pesquisar bastante, você vai conseguir economizar muito. Essas são algumas das dicas que eu dei pra vocês hoje, mas com certeza eu vou voltar com mais dicas, porque tem uma coisa que eu adoro é economizar em viagem. E se você tiver alguma pergunta, pergunta de algum destino específico, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai responder você. E lembre-se sempre que quem fala a língua do país que vai visitar consegue ter melhores recordações, consegue visitar lugares que não são tão turísticos e sim mais locais e consegue se virar muito melhor, pedir desconto, inclusive com os ambulantes, né? Porque você sabe que, assim como no Brasil, fora do país, quem pechincha acaba tendo algumas vantagens, então falar a língua faz toda a diferença. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e manda para todo mundo que vai viajar com você e economizar muito também.